Senhor Presidente da Assembleia Municipal, digníssima mesa, Senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, membros da Assembleia Municipal, trabalhadores da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara. É sempre com elevado interesse que encaramos a oportunidade de consigo dialogar nesta Assembleia. As regras da convivência democrática, o serviço público que tanto a Câmara como a Assembleia Municipal têm de prestar, obriga a que estejamos em condições de exercer as nossas respectivas competências. Governar e executar o seu programa no que diz respeito à Câmara, fiscalizar e debater politicamente a sua atividade, no nosso caso. Infelizmente, para prejuízo dos lisboetas, Vossa Excelência tem primado pela ausência nesta Câmara, fazendo, por norma, substituir-se pelo seu vice-presidente, que democraticamente cumprimentamos, mas que de modo nenhum o pode substituir em termos de primeira responsabilidade política. Esperamos que neste seu segundo mandato possa Vossa Excelência encontrar tempo para cumprir os seus deveres para com esta Assembleia Municipal. Uma informação escrita pode e deve ser uma excelente oportunidade para em conjunto apreciarmos a atividade do Executivo Municipal e, sobretudo, para avaliarmos as consequências políticas que emanem do trabalho da Câmara. Neste caso, acreditamos que estamos perante mais uma oportunidade perdida. Vossa Excelência limita-se a apresentar uma lista do que porventura foi feito em cada uma das direções e áreas municipais e não arrisca uma única linha da sua autoria para nos transmitir a sua visão estratégica, a sua perspectiva para Lisboa. Não partilha dificuldades, nem partilha progressos, limita-se a debitar números sem qualquer enquadramento e muito menos sem qualquer correlação com o que se comprometeu nas grandes opções do plano, designadamente quanto aos eventuais progressos da sua concretização. Os lisboetas e nós não sabemos se vai conseguir cumprir todos os compromissos assumidos, o seu andamento, os prazos previstos e as eventuais dificuldades. Também constatamos que Vossa Excelência tem por hábito ignorar ou tornear as dificuldades, ou não fala delas, ou limita-se a referências curtas e ambíguas. Todos estávamos na expectativa que partilhasse connosco, nesta sua informação escrita, o estado da arte da sua nova maioria absoluta. Há dias ficámos a saber por um deputado do Partido Chega, numa reunião de uma comissão, que agora existia uma nova maioria municipal graças ao Chega. Habituados a tanta desinformação por parte deste partido, não levámos muito a sério. É certo que estranhávamos a passividade dos vereadores desse partido, por exemplo, durante o debate das GOPs, e outrora tão hiperativos nas críticas à Câmara. É certo que tínhamos consciência de que Vossa Excelência procurava apaziguar a extrema-direita a troco de uns lugarzitos. E também é certo que nós, na nossa bancada, desvalorizámos um pouco as zangas públicas entre os dois vereadores desse partido. Porém, repentinamente, Vossa Excelência decide absorver a senhora vereadora, que aparentemente se zangou e, desculpa a expressão, mas o senhor é francófono, viveu muitos anos em França, olá lá, eu tenho uma maioria absoluta, para arrumar com a oposição. Deixe-me dizer, senhor Presidente, que Vossa Excelência não percebeu que, embora vencendo as últimas eleições, o eleitorado não quis que governasse com maioria absoluta. O seu eleitorado, como aliás podemos constatar pelas recentes eleições presidenciais, não se identifica com radicalismos populistas, não se identifica. No mínimo, teve uma falha ética para com quem em si votou. Não vale a pena referir-se ao plano de drenagem como se tivesse inventado o alfa e o ômega. As bacias de retenção já estavam feitas, muitas delas antes do anterior mandato, e ninguém lhe nega o mérito de continuar com essa obra, que é seu dever e, aliás, consigo cumprir sem nenhum tipo de problemas. Já vimos os números da habitação. São tão impressionantes, entregou tantas chaves, fez tanta coisa, que quase podia ironizar dizendo que em Lisboa a crise da habitação está debelada. Mas não está. Neste pacote das chaves entregues mistura reabilitação com rotação. Reabilitação não são casas novas e a diminuição no investimento de património habitacional gerido pelas Gebalis deixam-nos prever ainda mais dificuldades. As famílias continuam sem acesso a casas, obrigadas a sair de Lisboa,
ao mesmo tempo que a nossa linda cidade continua a ser ocupada pelos investidores dos fundos imobiliários, que certamente os conhece bem, e a serem expulsas pelo avanço do alojamento local, atividade agora respaldada e protegida pelo Governo da República. Ainda não ouvimos uma palavra sua a respeito das bonificações das habitações com rendas até 2.600 euros mês. Concorda? Discorda? Não se conhece uma única palavra sobre este escândalo. Também não lhe ouvimos referir nenhum protesto quanto à intenção do Governo em vender o edifício da Gomes Teixeira. Quantas habitações aí não se fariam para renda acessível? Consigo em Lisboa, a proeza é que os preços da casa aumentaram muito significativamente. Só em 2025 o aumento foi entre 6,8% e 8,3%. E as rendas subiram em 5,3%. Isto para não falar dos anos anteriores. Não. O Sr. Presidente não está preocupado com as classes médias, só lhe interessam mesmo as classes altas. Sr. Presidente, refere que reuniu o Conselho Municipal de Segurança para avaliar os casos de violência. Resultados tem? Queixa-se bem da falta de agentes na PM, mas não a utiliza para aquilo que ela poderia ser mais importante, a fiscalização e patrulhamento de espaço público e atividades noturnas. Resolveu mediatizar a PM com a ajuda de um canal televisivo, em vez de lhe dar orientações específicas quanto à necessidade de impedirem o verdadeiro bar aberto que é Lisboa à noite, no que se refere a atividades económicas e à má utilização do espaço público, potenciadora de desacatos e mesmo de intolerável violência, sempre em prejuízo de quem reside em Lisboa. Fica aqui uma pergunta. É para manter a promessa de impedir a venda e consumo de álcool no espaço público ou vai recuar à primeira dificuldade? Pela experiência que temos do passado, por exemplo, ciclovias de Almirante Reis, circulação na Avenida da Liberdade, ainda vai transformar uma proibição em recomendação. Mas se for mesmo para cumprir, vai mobilizar a PM para este controle e como o fará? Quando começa a colocar videovigilância nas zonas mais problemáticas dos bairros. Claro que saudamos os serviços e também o seu executivo pela inauguração de mais um parque de estacionamento, desta vez em Campo de Ourique. Mas mobilidade é muito mais de construir parques de estacionamento. Não se percebeu se a Câmara quer ainda mais carros ou menos carros em Lisboa. Não se percebeu. Ainda não se percebeu qual o entendimento da Câmara sobre a implementação de mais zonas 30. Ainda não se percebeu o que a Câmara pretende fazer ou mesmo qual o conceito que tem a respeito de mobilidade suave. É que mobilidade suave não é apenas implementar mais ciclovias. O que pretende fazer é com a mobilidade pedonal. Já reparou na devassa dos passeios da cidade, onde deveria ser suposto qualquer cidadão poder circular em segurança sem receio de ser atropelado por um qualquer corpo estranho? Porquê tanta acrimónia na salvaguarda das nossas passadeiras? Quantas vidas se teriam salvo se a Câmara tivesse uma política coerente de proteção ao peão, colocando, por exemplo, barreiras sonoras limitadoras de velocidade junto às passadeiras mais problemáticas? Aliás, está por provar que a Câmara pretende privilegiar os transportes públicos. Não vale a pena falar em dar prioridade aos transportes públicos se não tiver uma política coerente de os proteger. Hoje em dia, os veículos da Carris tiveram, por comparação em 2024, uma queda de velocidade. Já só circulam a 13,6 km por hora. Também nesta área gostaríamos de ter mais informação objetiva. O Sr. Presidente não se quer amassar com estes problemas, sempre polémicos, onde há vários interesses, reconheço porventura legítimos, em jogo. Mas um dia vai ter de se decidir e tomar uma posição definitiva. Não se escude mais em debates e mais estudos. Eles existem, agora reflita e decida. Não continue indeciso. Sr. Presidente, Vossa Excelência apresentou-nos um documento de mais de 260 páginas, com a descrição das atividades dos serviços municipais, certamente importante, mas não passam de um anexo ao que deveria ser a sua verdadeira informação escrita. É uma técnica que já tem utilizado, mas não deixa de ser igualmente uma técnica para nada nos dizer do que pensa fazer, do que executou, dos seus compromissos eleitorais e programáticos, evitando assim de debater ideias e visões sobre o que é necessário desenvolver em Lisboa. Não se esconda atrás da propaganda dos outdoors, do TikTok. A sua fotogenia não resolve problemas. Não viva de anúncios, mas sim de concretizações. Por exemplo, anunciou em 2022, com pompa e circunstância, um novo Martim Muniz que seria agora inaugurado em 2026. Porém, nada aconteceu.
O outdoor está lá, mas obra nem vê-la. Senhor Presidente, passa a apresentar em próximas informações escritas o progresso das suas promessas, partilhando connosco o estado de cada uma. Se quer que trabalhemos em parceria democrática, não desapareça desta Assembleia. Venha mais vezes, faça a sua parte. Nós, Partido Socialista, faremos a nossa, escrutinar, propor e debater políticas de cidade. Como sempre, não seremos destrutivos. O que for bom para a cidade, estaremos de acordo. O que julgarmos negativo, estaremos construtivamente contra. A bem de Lisboa, disse.